que você trouxe aí na terceira posição? Não é a preferência do Gringos, eu só pedi para ele deixar o mais representativo dos 5 por último, mas ele vai apresentar o terceiro dele agora. Não que ele goste mais ou menos dos outros. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Sal, eu vou falar de um disco. Eu conheci esse disco há mais ou menos uns 20 anos. Uhum. Eu já gostava do artista, eu falei isso antes da introdução, mas esse foi um impacto muito forte, assim. O disco é conceitual, né? O personagem das canções, ele vive numa cidade pequena, onde a chuva não para nunca, sem chances nenhuma para o sol. Tudo começa e acaba numa estação de trem. Sim, o disco é temático. E quando você souber o artista que eu vou falar, isso soa mais estranho ainda, né? Mas entregando o jogo, para muitos, por exemplo, a música de Frank Sinatra, eu tô falando de Sinatra, ela combina, vamos dizer assim, com coquetéis, com América de terno e gravata, né? Só que o disco que eu vou falar é um trabalho onde o contrabaixo poderia ter sido tocado... O Emerson falou aqui. Ele poderia ter sido tocado pelo Paul McCartney, por exemplo. As orquestrações, elas ganham semelhança, por exemplo, com um cara que eu gosto, que é o Burt Bacharach, o saudoso Burt Bacharach, né? Os vocais poderiam ter sido cantados pelo David Bowie. Eu já fiz esse exercício e, cara, ia ser lindo se isso acontecesse, né? Sim. A guitarra, por exemplo, muitas vezes ela dá os riffs, a gente pensa que cairia muito bem numa banda dos anos 60, né? É quase um namoro com o rock. Olha. Quase. Aí eu tava te falando em off antes, artistas como, por exemplo, Nick Cave, Elvis Costello, já declararam publicamente a paixão que eles têm por esse disco, né? E aí fazendo um exercício, Sal. Imagine, por exemplo, um homem, ou uma mulher, pode ser, andando sem rumo em torno da sua casa. Ela pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Argentina, na França, no Brasil, em Uberlândia, em Santa Maria, em Porto Alegre. Sim. O disco é temático. O All the Town, ele relata a saga cotidiana de um sujeito atormentado pela ausência da mulher que ele ama, da esposa, um tema que de alguma forma rompe a tradição do Sinatra, do romântico triunfante, vamos dizer assim. Imagine, por exemplo, o cara que canta essas canções como um homem que olha para as fotos antigas com os olhos marejados. É isso que o disco trata, né? Esse mesmo sujeito, ele assiste, vamos dizer assim, imóvel do desconforto da sua poltrona, a ação do sol desbotando a sala, coisa... Eu estou falando poeticamente algumas coisas que o disco fala, né? Perfeito. Todo mundo já viu esse filme. E todas as tardes ele vai até a estação de trem de Watertown, que é o nome da cidade, na esperança de que a amada, quem sabe, esteja desembarcando de algum vagão, voltando para a cidade, algo que nunca acontece. Michael e Peter, seus 2 filhos, também sentem saudade da mãe. Ela morreu? Abandonou eles? Isso não fica muito claro, Sal. Mas Watertown é uma obra tão bonita, um disco que merece realmente luz. São 10 faixas, eu diria que exuberantes. Eu destaco especialmente 2 já entregando o jogo aqui. Would Be In Love e What Now Is Now são as minhas preferidas do álbum, mas todo o disco é irretocável. Todas as canções são compostas por 2 caras, Bob Gaudio e Jack Holmes, com arranjos de Charles Calello e Jack Holmes. Para quem não sabe, o Jack Holmes é o compositor de Dazed and Confused, ou seja, Sinatra e Led Zeppelin unidos por um sujeito chamado Jack Holmes. Você não tem ele, a sua mão aí para... Eu tô subindo ele, deixa eu acabar aqui, cara. Ah, tá. Eu fiquei curioso para ver a capa e tudo. Olha aí. Deixa eu ampliar aqui. Aqui a capa. Grande. Olha, a capa, inclusive, não tem Sinatra. Não tem Sinatra na capa. Olha que legal. É um desenho. Aqui, a minha luz está um pouquinho forte, vou tentar passar aqui, cara. Não, mas tá, é linda essa capa. Que ela abre toda. Olha. Uhum. Linda. Olha aí. Eu vou mostrar uma coisa curiosa depois. Aqui tá dentro do disco, tem as... Olha só, parece um disco de rock and roll, né? Não é um disco do Sinatra, né? Olha aí. Uhum. Não tem. E aí tem um detalhe aqui, do Sinatra, eu jamais diria que era do Sinatra, jamais. Tá vendo essa marquinha aqui? Aqui, uhum. ó. Sabe o que é essa marca? Não faço ideia. São os discos que eram recolhidos nos anos 1970. Tipo assim, recolhido, ele tem essa marca porque ele foi recolhido ou foi colocado em promoção, né? O disco foi um fracasso, o Sinatra logo depois lançou outro disco, e com o passar dos anos, ele foi entendido como um disco
uma obra de arte conceitual do Sinatra. Cara, esse disco é fabuloso. Eu só digo o seguinte, não escutem de baixo astral. Não escutem. Porque Entendi. O disco é muito forte, mas é muito bonito. Sim, a gente consegue ter ligações, por exemplo, como o North, que é um álbum do Elvis Costello, com o próprio Nick Cave em alguns momentos, mas ele na verdade, é Sinatra dentro dessa linguagem, como se tivesse sido arranjado pelo Burt Bacharach, como se o Bowie fosse o cara que ia entrar ali, e não o Sinatra, algumas linguagens meio até Beach Boys, ou seja, é um disco que conversa muito com aquele tempo, né? O Sinatra acho que nunca cantou uma música ao vivo desse disco, ou seja, é um disco apócrifo, esquecido, inclusive por sinatrólogos, e para mim é o meu favorito, cara. Eu gosto de Sinatra, e eu, ao contrário de muitos, eu gosto de tudo do Sinatra, eu consumo ele pra caramba, assim, tem vários, deve ter uns 20 LPs do Sinatra, mas nenhum chega aos pés de Watertown. É um disco que eu recomendo demais a audição, é um disco avassalador, e um disco para quem tem o coração no lugar, né? Se o coração tá desajustado, não ouça o Watertown. Passe longe. Olha só, e a galera gosta aqui, o Ali falando que o Jim Morrison amava o Sinatra, o Cauê falou que passou a gostar do Sinatra depois que ouviu o Dylan cantando e tal. Muito bom, muito bom. Muito legal, não, essa ligação do Morrison com o Sinatra é verdade. Tu pegar, por exemplo, algumas canções do Morrison Hotel, cara, tem um clima super sinatriano ali, né, cara? Acho que Blue Sunday, acho que ele fez. Blue Sunday, exatamente. A gente falou sobre isso na live, inclusive, há 5 anos atrás, Sal. Muito bom, muito bom. O Rodrigo tá falando que não pode ouvir porque a Morena tirou o coração dele do lugar. Rodrigo, espera um pouquinho, espera a Morena colocar o coração no lugar, ou outra Morena ajustar o teu beat aí, porque é um disco perigosíssimo. Mas assim, ó, é um disco lindíssimo, cara, muito bem gravado. Ah, uma curiosidade, Sal. Ele foi gravado em 2 dias no estúdio de Nova York, exatamente no mesmo momento que aconteceu o festival de Woodstock. Olha que curiosidade. Para ver o contexto da época, né? E foi lançado logo no início de 1970, no ano que eu nasci. Eu estou trazendo outro disco dos anos 1970. E é disparado meu favorito do Sinatra, disparado. E o público não conseguiu reconhecer isso na época, né? Que coisa, né? Ah, mas, cara, isso não é incomum, né? A gente sabe disso, né? Que o tempo, de alguma forma, ele coloca no lugar alguns desajustes, né? Ou entendimento sobre obras artísticas, né? Que bom. Ó, eu tenho carinho de dizer que eu tenho essa obra aqui recolhida. Olha que maravilha, promocional. Eu paguei muito barato por ele. Antes desse disco tornar insensado, porque hoje, se você procurar o Watertown, você não. Cara, ele é caríssimo. Caríssimo. O Emerson estava falando ali que ele se contenta com o CD porque o disco tá caríssimo. Assim. O Romero, eu apresentei isso pro Romero, né? E o Romero foi tentar comprar o disco, ele conseguiu comprar, mas ele levou muito tempo, porque realmente o preço estava inflacionadíssimo. É um disco que agora é quase inviável. Eu comprei ele pelo eBay, eu acho que foi em 2002, 2003, e o preço assim, ó, foi quase nada, muito barato. Tipo, não custou R$50, eu me lembro na época. Era um disco, enfim. Que coisa, né? Se você tivesse que descrever esse disco do Sinatra em uma frase, qual seria? Você que é bom nisso. Perturbador. Numa palavra, foi raikaniano, assim. Foi nem numa frase, numa palavra. Perturbador, cara, mas assim, ó, mas aquilo que perturba move as coisas do lugar, né? Sim, então é um disco que muitas vezes sério, eu tava com um copo de bebida na mão ouvindo sozinho esse disco, aconteceu comigo. Você lembra da reação que teve quando você ouviu esse disco todo pela primeira vez? Lembro. Eu descobri esse disco através de uma leitura que eu fiz. Isso é uma reportagem uma vez de um disco do Elvis Costello, e o Elvis Costello citou o Watertown como um disco, né? A partir disso, eu fui atrás desse álbum. Mas que álbum é esse, né? Isso é bom, né? Isso é bom fazer. E eu não me lembro como eu ouvi, devo ter ouvido na internet, baixei o arquivo, alguma coisa assim. Eu sei que instantaneamente eu digo, eu vou comprar esse disco, pelo amor de Deus, preciso comprar esse disco. E aí, na época, eu me lembro que eu achei facilmente ele e me impressionei pelo preço, muito barato, né? Ou seja, mais ou menos 20 anos, né? 2005 ali. Uns 20 anos. A minha cópia é original, primeira prensagem, tem aquela marquinha de recolhido ou promocional, né? Imagina para o Sinatra, um vendedor de milhões de discos, ter um fracasso, né? Tanto que o outro disco, eu não recordo agora, que saiu logo depois, vendeu, eu sei que vendeu muito mais.
do que esse disco que não vendeu quase nada e que é, de alguma forma, escondido, era escondido dentro da discografia do Sinatra, e hoje não. Hoje as pessoas estão buscando o Other Town, né? É um disco cultuado, né, que a gente chama, né? Ele foi relançado, inclusive, em CD, se não me engano, com versões, com vários outtakes, outras músicas, coisa e tal. Ou seja, hoje, cara, tinha um site na internet de um cara, de um americano, só sobre o Other Town. Era um site, assim, ó, gigantesco, escrevendo as letras, uma coisa meio, uma análise, assim, meio psicológica do álbum. Era fabuloso. Infelizmente saiu do ar, não tem, ele não tá mais disponível para nós, mas eu me lembro que na época, cara, eu dissequei aquele, ouvindo música a música, sacando os temas, enfim. Pode crer, pode crer. Muito bom. Fica a dica aí, então, para a galera que quer conhecer esse lado menos conhecido, pelo menos na época, assim, do Sinatra, essa dica aí quentíssima do Griggs.